Glória a Deus. Este é o momento mais importante da nossa reunião. É o momento onde nós ouvimos a voz de Deus, já servimos a Deus com o nosso dízimo, nossa oferta, com o nosso louvor, com a nossa vida. Agora nós vamos alimentar o nosso espírito com o maná, com a palavra que vem dos céus. Não o pão somente dessa terra, mas nós vivemos pelo alimento celestial. E nós vamos falar nessa noite sobre somos luz. Vamos entender esta palavra nesta noite. Somos luz. Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia, por favor. Mateus 5, 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16 diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que esta palavra venha fortalecer, direcionar a nossa vida, edificar as nossas vidas e trazer herança nessa noite. Pai, obrigado mais uma vez, porque, Deus, é impossível, como homem natural, conseguir compreender a voz do Senhor. Por isso, Tu vieste, Pai, e colocou dentro de nós o Teu Espírito, escreveu em nossa mente, na tábua do nosso coração, as Tuas leis. E hoje, Pai, conseguimos compreender claramente, porque foi tirado o véu dos nossos olhos. Nós não vivemos mais Moisés, não vivemos mais o sacrifício da lei, nós vivemos pós a morte e ressurreição do nosso Deus. O fundamento recebido pelo apóstolo Paulo e trazido para o mundo viver, que é os ensinamentos da graça de Deus, fundamento da graça de Deus, estatutos, as leis, os mandamentos na graça. Existe sim mandamentos, existe estatutos na graça, são ordens. Mandamentos é o que o Senhor manda fazer, e continua o Senhor mandando-nos viver por fé, acreditar no que o Senhor fez. Isso é mandamento, é um estatuto, está determinado, é para nós vivermos sim. Não é os mandamentos da lei de Moisés, mas é os mandamentos da graça. Mandamento quer dizer o que o Senhor manda fazer. Nós ouvimos com alegria, recebemos a palavra e não endurecemos nossos corações. Por isso há uma revelação, quando o Senhor bate e abre a comunhão, e eu creio mais uma vez, haverá esta comunhão, porque eu estou com o coração aberto, a tua igreja está com o coração aberto para receber a palavra do Senhor. Fique à vontade, Deus. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Senhor, Tu és o Criador, Tu és o Rei da glória, Tu és o grande eu sou, Pai. Eu te louvo por esse momento ímpar na nossa vida. Fique à vontade, fale aos nossos corações nesta noite, e que toda honra, toda glória seja dada a Ti, e o povo de Deus diga amém, amém, amém. Meus amados, povo santo, nesta passagem, vemos o Senhor Jesus dando uma palavra firme de exortação aos discípulos. Não só para aquele momento, mas se estende para gerações futuras e chegou ante nós e vai diante de nós. Às vezes nós vemos pessoas vibrando quando escuta esta palavra, dizendo: você é luz do mundo. Mas percebo que é uma motivação emocional, se vibrar, e não uma confirmação de um chamado espiritual. Porque você nota, vou explicar sobre isto, quando esta palavra é dita para muitos, que eu quis dizer aqui: vós sois luz do mundo. Esta palavra, muitos pegam ela e usam quando a pessoa, sabe, está desanimada, para motivar ela, dizer: olha, você é a luz, vamos. Não é isso que Deus está dizendo. O que Cristo está dizendo aqui, Ele está dizendo: olha, acorda. Você não é qualquer coisa. Nós não fomos chamados para viver de qualquer forma. Nós temos uma palavra, nós fomos escolhidos por Deus para que através das nossas palavras, nossos gestos, nossos atos, nós falemos e provamos e mostramos a palavra, a glória de Deus, que nós com a nossa vida não venhamos associar, ou enfim,
Deus é como Deus falando assim: o que você tem feito com as tuas palavras? O que você tem feito com os teus gestos? O que você tem feito? Com quem você tem se associado? O que você tem apoiado? O que você está fazendo com a sua vida? Você não foi criado para andar neste mundo de qualquer forma. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. E não uma motivação emocional. Mas nós temos que parar de tratar aquele que Deus chama de filho amado, propriedade exclusiva, como um coitadinho. Coitadinho é o diabo, que não tem um local. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós temos que exortar. Então Deus, esta palavra é uma palavra de exortação. É uma palavra de posicionamento para a sua igreja, o povo de Deus. O que você está fazendo da sua vida? Você não pode esconder. Você não pode ficar atrás de um movimento. Você não pode ficar atrás, escondendo atrás de uma situação, fazendo de coitadinho. Você não é coitadinho, você não é qualquer coisa. Você é a luz do mundo. Diga glórias a Deus. É assim que nós temos que viver. Nós fomos criados para a glória de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10. Pois somos feituras dele. Olha, amado, que privilégio. Que privilégio. Pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nós fomos preparados a uma obra, nós fomos chamados, fomos escolhidos por Deus para andar numa obra que o Todo-Poderoso preparou. Uma obra perfeita. Então, não é uma palavra para ficar aí, tratando as pessoas com coitadinho, quando elas estão sentindo coitadinho, eu venho, olha, levanta aí, porque você é a luz do mundo. Não, olha, toma-se posição. O que é isso que você está fazendo? Você não pode ficar escondido atrás, bispo, mas você não sabe da minha vida. Amado, eu sei que o seu Redentor vive, e por tua causa ele pelejará. Isso que eu sei, o mais, isto é uma mentira de Satanás que está impregnada na mente do povo de Deus, que usa a palavra, realmente você é um coitadinho, mas você é a luz do mundo, mas é coitadinho assim mesmo, continue. Não, levanta aí, você não pode ficar escondido. Então, nós fomos criados para o louvor da glória e da graça de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, nós fomos criados, nós fomos escolhidos. Se ler o versículo 5, ele diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo no amado. Então, foi para o louvor da sua glória. Nós não fomos criados para sermos coitadinhos. Amado, nós temos que mudar isso na visão dos filhos dos crentes. Os crentes gostam que as pessoas olham para ele e vejam como coitadinho. Um dia, eu estava conversando com uma senhora já, uma anciã já, e ela dizendo: olha, como é que pode isto, bispo, pastor, um crente ficar pedindo as coisas às pessoas? E eu falei, como assim? Não entendi. Tem uma pessoa que é crente, ela vive aqui, eu chamo ela para trabalhar, ela não vem, mas sempre ela está me pedindo coisa para comer. Isso é uma vergonha. É uma pessoa que não se posiciona, ela se coloca como uma coitadinha e vai viver como um coitadinho para o resto da vida, vai viver debaixo das garras de Satanás, porque não se posicionou. Deus está falando: se levanta. Você é a luz, não fique escondido atrás de situação. São pessoas que vivem atrás de situações, envergonhando o Evangelho de Cristo, o Evangelho que diz que o Senhor veio para nós termos uma vida e vida em abundância. Então não saia por aí fazendo o que bem entende. Nós fomos chamados com um propósito. Olha, diz Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, todos crentes, seja igreja A, B, C, D, que se intitula como protestante, que diz que o Senhor Jesus é o teu Senhor, a todas essas pessoas, isso aqui que Deus está falando, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então olha que interessante, como é que é o Deus que nós servimos? Como é que é o Deus que as pessoas apresentam para o mundo? Um Deus que não consegue cuidar do seu filho?
Um Deus que deixa um filho dele ficar mendigando pão, dando uma de coitadinho? Não, Deus não fez. Esse não é o Deus que nos criou. O Deus que nos criou é o dono da prata e do ouro, é o dono de tudo que existe. É um Deus que faz cair do céu maná, exatamente para que o seu povo não venha mendigar como estava no Egito. Deus nos tirou do Egito, diga glórias a Deus. Deus nos colocou, nos direcionou para uma terra que mana leite e mel. E até chegar nessa terra, nós não podemos mendigar o pão. Deus não permite que nós venhamos mendigar o pão. Ele vai fazer vir cordonizes, ele vai fazer algum milagre para que o nome dele seja glorificado. Agora, isso tudo é a palavra de Deus. Mas o que mais tem são pessoas dizendo, não, eu sou um pozinho, bispo, você não sabe minha situação. Eu sei, você é mais do que vencedor, você é por cabeça, não por cauda. Você terá sempre a abundância de Deus, é isso que eu sei. O mais eu não sei. O mais eu não conheço. Esse mais que o mundo está aí, que os crentes estão vivendo fora do conhecimento, não estou dizendo aqueles que conhecem a graça, que vivem, estou dizendo aqueles que vivem nesses movimentos que estão nas igrejas, que ensinam as pessoas a o quê? Nada. E quando ela deveria se posicionar, porque Deus, tudo é possível que crê. Mas bispo, a pessoa está ali mendigando um pão, é porque ela não crê. Ela não crê. É impossível que Deus minta. Se Deus diz que Ele cuida, Ele cuida. Deus não vai permitir que os seus povos sejam envergonhados jamais. Então, o que Mateus, volta lá em Mateus 5, deixa eu ter marcado, nós vamos voltar algumas vezes, Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Olha, amada, aqui é uma afirmativa, é uma exortação aos discípulos. Ele diz, eu não escolhi qualquer coisa. Eu não peguei um negócio aí, sabe, miserável. Éramos assim, mas agora não. Vocês são os meus discípulos. Vocês são as minhas propriedades. Vocês são a luz do mundo. Então não se esconda. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não pode. Uma cidade não pode, não é impossível uma cidade edificada ficar escondida atrás do monte. É impossível. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. E onde nós estamos? O mundo é a nossa casa. Então nós temos que brilhar, nós temos que trazer clareza para o mundo. E ele diz, e assim então, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Amado, isso aqui é tremendo. Quando eu vejo pessoas se curvando diante de Baal, diante do Deus do dinheiro, e o que mais tem hoje? Você sabe que as pessoas não gostam de confrontar, mas hoje nós estamos vivendo, né, esse Deus do dinheiro. Esta agora virou essa febre da aposta, né, essas casas de aposta. Amado, isto é uma escravidão. E as pessoas acham que agora ninguém quer mais trabalhar. Agora as pessoas acham que vão fazer apertar um botão aqui no smartphone e ter uma pessoa que está lá do outro lado, que está dando dinheiro, assim, sabe? Vamos dar dinheiro. Quem quer dinheiro? Mas não existe isso. A Bíblia é clara, com o suor do teu trabalho viverá. Nós temos que isso. Aí as pessoas vivem, daqui a pouco, olha, não dá. Lógico, você está debaixo de um Deus do dinheiro. Nós temos que viver para glorificar a Deus. As pessoas têm que ver no seu trabalho, amado, a prosperidade do Senhor. Como é que é isto? Como é que é? Imagina, nós com a igreja aqui cheia, cadeira cheia. Bispo, vou contar um testemunho. Qual que é o seu testemunho? Me dá o microfone, gravando para o YouTube, todo mundo. Olha, bispo, eu entrei lá no Tigrinho e ganhei muito dinheiro de Tigrinho. É quem está sendo glorificado?
Eu quero ver pessoas dizendo: bispo, olha, eu projetei a minha vida, eu tinha um sonho de montar um negócio, eu tinha um sonho de ter um empreendimento, um sonho de um bom emprego, eu investi na minha vida, eu estudei, eu projetei, eu melhorei, e Deus abriu as portas, está aqui o resultado, com o suor do meu trabalho. Isto glorifica a Deus, porque isto está nas Escrituras Sagradas: do suor do teu trabalho viverás. Todo trabalhador é digno do seu salário, todo trabalhador. Então, amado, não vamos enganar, as pessoas enganam, as igrejas, a maioria não fala isso, porque tem medo de perder os membros. Não, nós não temos aqui para servir homem, nós estamos aqui para servir a Deus, e exortar, porque um dia vai virar a conta virá, e as pessoas não estão preparadas. Então, o mal sempre vai existir. O que não pode é o povo de Deus, o cristão, não saber identificá-lo. Eu fico triste. Aqui no nosso lugar, nesta igreja, na igreja Cristo Vive, não só em mulher, mas falando especificamente em mulher, por que muitos não ficam aqui? Porque não querem mudar a vida. Querem viver, sabe, as migalhas que caem da mesa. Não. Nós fomos chamados por Deus. Deus diz que prepara uma mesa farta diante do nosso adversário. Que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, reinando em vida. Diga glórias a Deus. É isso que nós preparamos. Mas há um inimigo, um mal, preso, que prende a mente das pessoas, que são várias vozes estranhas, que levam as pessoas a duvidarem de Deus, ou ficar ali parado, dinheiro fácil. Existe, aí você tem os coaches, tem os influencers, né, que ganham rios de dinheiro, que para ali com um Porsche de 2 milhões, e diz: olha, você pode ter o mesmo Porsche, basta que você compre o meu curso, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, eu tenho a fórmula para ganhar dinheiro. Como é, bispo? Trabalha, vai trabalhar, não posso falar nem aquela palavra, né, que fica mal, mas vai trabalhar, você não tem nada para fazer, não, vai trabalhar, mas você ganha dinheiro, vai projetar a vida. Não tem ninguém que dá dinheiro para você. Eu tenho o caminho das pérolas. Não tem, o caminho está aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Só assim, mas que? Sim, do suor do trabalho viverá. Vamos trabalhar, estuda, vamos embora. É lá que você tem que glorificar a Deus. É lá que tem que glorificar a Deus. É muito triste quando nós vemos pessoas não usando, ou melhor, usando o nome de Deus em vão. Eu tive um embate semana passada com uma instituição, porque se posicionou contrário à lei. Eu fui conversar com essa pessoa, por quê? Bom, me chama lá, tem culto, fala de Deus, olha que a igreja é de Deus, carrega o nome de igreja, instituição de igreja e tal. E quando eu fui conversar, não tinha nada de Deus. Chegou um momento que eu falei: então entendi, vocês estão usando o nome de Deus em vão, vocês não têm nada de crente, então vou falar como homem. Por favor, siga a lei, está aqui. Cumpra pelo menos a lei dos homens. Só isso que eu estou pedindo, isso aí. Por quê? Eles não estão preocupados com glorificar a Deus, brilhar essa luz. Eles querem, negócio é dinheiro, negócio é um comércio, é enriquecer. Amado, nós temos tudo o que nós precisamos, necessitamos de Deus. Busca o reino e a justiça em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, identificar é a tristeza do povo de Deus para com o seu povo, não conseguir identificar o mal. O mal se desvia desde a concepção, o mal sempre existiu. Não é uma coisa que começa agora, nós temos que identificar. Olha o que diz Salmo, segura aí Mateus, nós vamos voltar mais uma vez. Mas Salmo 58, versículo 3. Desvia-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Então, amado, não tem esse negócio. O mal, ele não nasce depois que eu estou. Ele já nasce. Ele é mal por natureza. O mal
Ele só procura os seus próprios interesses. É o ponto fundamental que você vai sempre identificar o mal. Ele sempre vai buscar os seus próprios interesses. Ele não tem limite para conseguir o que ele quer para ele. É aí que nós identificamos o mal. Porque o mal não é um espírito só de Lúcifer, sabe? É um diabo que eu não vejo, mas de vez em quando aparece uma sombra dele. Não, mas o mal está na terra. Existe o joio nessa terra, existem os lobos nessa terra. E nós temos que identificar como que nós glorificamos, como que nós brilhamos, fazemos brilhar nessa luz. Identificando, reprovando as suas obras, não sendo cúmplice das obras dele. Então, o que não pode é um crente tentar apoiar o mal. Um crente, eu falo crente porque cristão, ele repudia. Cristão, ele exorta. Cristão não aceita as coisas más no seu meio. As coisas de ímpios. Olha, diz um pouco Provérbios, um pouco à frente, Provérbios 17. Olha que palavra. 17:15. Provérbios 17:15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Deus abomina quem justifica o perverso, quem apoia o perverso. Amado, a perversidade é uma coisa terrível. Uma pessoa perversa, ela não tem sentimento, ela não está preocupada com outras pessoas. Ela não quer nem saber do sentimento, ela quer fazer com que as pessoas sintam, ela tem prazer em ver a pessoa sentindo dor, sofrer, e ela tem prazer em dizer, eu venci, mesmo que seja sobre as costas dos outros, mesmo que seja ferindo os outros. Isso é um perverso, e está cheio de pessoas aí, defendendo, justificando essas pessoas, justificando, e nós temos que identificar, porque quem é a luz somos nós, eles são os perversos, eles somos, o que nós não podemos é o que? Justificar o perverso e nem condenar o justo. O que é condenar? Amado, quando uma pessoa é verdadeira, quando é falso, é falso. Bicho, mas é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, meu tio, meu amigo, amado, seja quem for, se está vivendo em perversidade, você não pode justificar. Não pode criar. Não, bicho, você não entende. Não entendo mesmo. É perverso, é perverso. O justo é justo. Deus abomina tanto um como o outro. Tanto que justifica um perverso, tanto que condena o justo. Deus, eu abomino. Então, amado, se Deus abomina, nós temos que viver como luz, nós temos que fazer brilhar. Esta luz que está em nós é o quê? Repudiando as obras infrutíferas das trevas. Não podemos, como igreja do Senhor, sair fazendo o que bem entendemos. Olha o que diz Isaías 43, 7. E a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então, nós não somos uma coisa que brotou numa árvore. Nós fomos criados pelo Criador, pelo Todo-Poderoso. Diga amém, diga glórias a Deus. Então, nós temos que entender que vamos voltar agora em Mateus de novo, Mateus 5:14. Quando Deus está dizendo aqui, ele diz, olha, eu criei vocês, agora brilha esta luz. Ela está em vocês. Eu estou com vocês. Eu sou um espírito com vocês. Eu coloquei o meu espírito dentro desse vaso de barro. Nós temos esse tesouro. Nós temos uma semente incorruptível. Então, vós sois a luz do mundo. Isso não é uma palavra para pegar uma pessoa lá, sabe, que está com a mente de coitadinho. Não, quem está com a mente de coitadinho, você fala, vem cá, deixa eu te ajudar, ajuda ele. Agora toma vergonha na cara, você é um mais que vencedor, você é ovelha, você é por cabeça, não é por cauda. Deus já te abençoou com toda a sua... Levanta, vamos embora. Nós estamos aqui para... É assim, amado. Não fique tratando, sabe? Uma coisa é a pessoa que está passando por uma perca. Você lá consola. Outra coisa é a pessoa que está fazendo coitadinho. Bispo, me dá uma cesta aí, porque... Por quê? Está doente, está aleijado, não está cego? Não, é porque nada acontece. Mas o que você fez para acontecer?
Ah, eu estou aqui em casa, ninguém vem aqui dizer, olha, eu tenho um emprego para você, ninguém vem aqui trazer. Amado, se você for ali na rua, ali tem gente dando uma vaga de emprego. Se você passar num estabelecimento e falar assim, olha, eu estou passando, me dá um emprego, uma coisa, deixa eu varrer a sua calçada aí para você me dar um prato de comida, uma cesta básica. Ah, mas eu duvido. Nós estamos na graça. O favor de Deus vai se manifestar. Agora as pessoas aprenderam, não é porque o governo dá uma esmola aí, R$600. Então está vivo com essa esmola. Quando chega no meio, 10 dias depois da esmola, não tem nada, vai ter que pedir esmola. Porque você decidiu ver com esmola. Somente maligna que está impregnada, estou falando de crente. Não estou falando do mundo, estou falando de crente. A Bíblia diz que os do mundo são mais hábeis que os da fé. São mesmo. São mesmo, amado. Então, nós temos um chamado, nós fomos criados por Deus, brilha esta luz, foi o Todo-Poderoso que nos criou, brilha esta luz, não esconda, não pode esconder uma cidade atrás de uma montanha, não pode pegar uma candeia e colocar no alqueire, tem que colocar no velador, a sua luz tem que brilhar para glorificar o vosso Pai Celestial. É assim que nós vamos viver, é assim que essa igreja vive, 24 horas intensamente glorificando aquele que nos chamou, Jesus Cristo. Nós temos um nome, nós temos uma identidade, nós somos cristãos, seguidores de Cristo, diga glórias a Deus. Chamados para glorificar esse Deus maravilhoso, esse Deus que está no céu, assentado num trono de glória. Então, o Senhor Jesus está fazendo o seu povo se lembrar de cada um, a cada um que foi Ele, Deus quem criou, e Ele colocou dentro de nós condições para glorificar. Ele diz, eu vim para que tenha vida e vida em abundância, ou seja, mais que o necessário para você glorificar o nome dele. Nós temos essas condições e nós vamos viver isso. O mal sempre vai existir, mas sempre vai. Nós não podemos associar com ele, nós não podemos fazer parte dele. Bicho, mas pessoas que estão na igreja, sim, não faça parte dessas pessoas que têm uma mente pequena. Não estou dizendo de pessoas que enriquecem, que têm condições. Nem todos vão ter rios de dinheiro, nem todos vão ter muitas casas, muitos carros. Mas estou falando de pessoas que, sabe, não conseguem acreditar que Deus está com ele. Deus está conosco. Então nós não podemos associar esse mal que está impregnado na vida dos crentes. Olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Não pode, amado. E nós temos que entender que isso não é só com questão do mundo. Estamos falando de crente com cristão. Eu não posso me associar com uma pessoa que nega a fé. Nós vamos conviver, vamos conversar, vamos trocar informações, mas não associar é você criar um vínculo de compartilhar e confiança. Isto não. Porque nós confiamos na palavra de Deus, e naqueles que seguem a palavra de Deus, nós associamos. Aqueles que são incrédulos, não. Porque amado, deixa eu dizer, já é difícil nós acertarmos tentando acertar. Olha, bem que meio dublado, mas é assim mesmo, duplicado. Porque imagine se nós não tentarmos acertar, nós vamos errar. As nossas escolhas, em quem nós vamos viver, em quem nós vamos passar a vida, em quem vamos compartilhar informações, sonhos, tem que ser uma escolha, sabe, minuciosa. Primeiro, tem que ser uma escolha pela fé. Primeira coisa, para nós termos uma sociedade, seja para financeira, familiar, qualquer uma associação que você vai precisar ter, nós temos que primeiro associar a fé. Em que a pessoa crê? Bicho, mas ali crê em Deus. Crê de verdade? Que crer não é falar. Crê nas Escrituras Sagradas, crê que Cristo morreu e ressuscitou, crê que Ele pagou o preço pelos nossos pecados, crê que nós já estamos perdoados por Ele, bicho, mais ou menos, não associe.
Não associa. Mesmo nós tentando acertar, nós vamos, infelizmente, muitas vezes errar. Olha, talvez muitos, e eu preciso falar, porque é uma experiência que eu estou passando há 15 anos. Tentei acertar, e mesmo tentando acertar, fui enganado. Enganado por quê? As condições. Não que eu deixei ser enganado, mas o conflito que havia na minha vida, por quê? Eu sempre quis ser luz, brilhar como luz. A ponto de eu já ter ouvido, você tem que ser um pouco carnal. Eu falei, amado, como é que pode? Bom, quando você fala, há uma luta do espírito contra a carne, porque os dois são opostos. E como é que uma pessoa tem a coragem de dizer para outra, você tem que ser um pouco carnal, quando a Bíblia diz, fazei morrer a vossa natureza terrena? Sabe o que a carnalidade faz, amado, sobre as nossas vidas? Sabe o que ela traz de peso sobre as nossas vidas? Olha o que diz lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Olha, a pessoa queria que eu fosse, desculpa a expressão, uma pessoa que cometesse um adultério, uma prostituição. Você tem que ser um pouco carnal. Porque as obras da carne são assim, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dição, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos tenho dito, declarado, como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus as que tais coisas praticam. Então, amado, como é que eu posso ouvir um conselho desse? Então, como é que você acha que uma sociedade vai dar certo? Não vai. Por que a vida, durante todo esse período, havia um conflito? Porque não tem como. Não há possibilidade, amado. Vai haver a guerra. E a guerra está exposta aí. Está sendo revelado aquilo que era dentro. Hoje está sendo revelado. O mundo está vendo. A ponto de você chegar a imaginar, quando eu falei da instituição, a pessoa, nós temos um acordo homologado pela justiça, pela instância mais alta de justiça, que é um juiz, a pessoa forjar um documento me proibindo de ter uma relação com meu filho. Estou mal. A pessoa que não respeita a autoridade, que Deus submeteu às vossas autoridades, estou mal. E nós temos que brilhar, sabe? E quando eu fui diante da instituição, ela falou assim, não, mas vocês não podem ficar assim. Eu falei, não estou ficando, estou requerendo o nosso direito. Vocês são cristãos, vocês têm que exortar, seja eu, seja quem for. Mas é porque a luz não brilha, está escondida. Porque o que importa é o interesse. É fazer um meio termo. Deus, eu vomito o morro. E Deus está vomitando muita gente aí, amado. Deus está vomitando muita gente, filho de Deus, estão sendo rejeitados por Deus e o mundo não quer. O mundo vai humilhar porque Deus sabe, o mundo sabe que os que são filhos de Deus, e ele adora pegar o filho vomitado por Deus. Porque ele esmaga, ele humilha, ele escraviza, porque ele sabe que tirar a salvação eterna não pode. Então ele aproveita aqui na terra. Então, amado, nós não podemos ser mornos, nós temos que ser quentes, fervorosos. Ou frio de uma vez. É o que Deus exorta. Então, são os repúdios que nós temos que ter. Se uma pessoa não é da mesma fé, não se associe. E quando nós associarmos, que nós não conseguimos enxergar, ou fomos de alguma forma pelos atos, porque o mal, amado, ele, sabe, ele é bem sorrateiro, e às vezes nós não conseguimos, ou também são pessoas que têm a promessa. Quando nós olhamos para essa visão de mundo, nós vemos Saul não se colocou rei, Deus escolheu ele como rei. Deus falou, Samuel, vai lá, eu esqueci a tribo dele, qual que era, e qual que era a família, olha, eu tenho achado graça em Saul, um homem simples, humilde, é ele, unge ele como rei, ele tem um coração bom. E depois que Deus ungiu ele, depois que ele começou a ver a glória que ele recebeu dos homens, ele começou a endurecer o coração e desviar do caminho do Senhor. Então tem muita gente que não é, que
nós fomos enganados? É porque a pessoa pertence a Deus. Mas no meio do caminho alguma coisa, porque, amado, uma desobediência à Escritura Sagrada cega. A ponto de nós conhecermos a história de Saul e ele chegar à loucura. E eu disse para essa pessoa: você está à beira da loucura. Você está se levantando contra a autoridade, isso é crime. Isso é loucura, amado. Por quê? A pessoa abandonou o caminho santo, ou nunca teve, na verdade, sabe, é uma enganação, sei lá o que era. Então nós temos que tomar cuidado, porque o mal está aí. Nós precisamos identificá-lo, e minha vida toda sempre foi exortar. Nunca aceitei, amado, prática próxima a mim, da igreja, práticas malignas, nunca. É uma luta que nós travamos 24 horas, ou nós glorificamos a Deus, ou nós glorificamos o mal. Ou nós honramos a Deus, a Bíblia diz que nós temos que brilhar a nossa luz, para que com as nossas boas obras, nós glorificarmos a Deus. É assim que nós fomos criados. Não seja cúmplice com as obras das trevas. Efésios, capítulo 5, versículo 11. Efésios 5, 11, assim. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Vixe, mas é próximo. Reprova. Meu pai é idólatra. Toda vez que eu tenho oportunidade, não filho, mas que eu venho conversar, que eu vejo ele reclamando, eu falo: abandona isto. Deus condena. Mas seu pai, não quero saber. Eu não posso associar idolatria, eu não posso associar ira, discórdia, facção, divisão, nada que é obra da carne, que é obra maligna, nós não podemos associar. Como o provérbio diz, não podemos justificar o perverso. Não pode, bispo, mas é bem próxima, amado, não faça, é abominável ao Senhor. Nunca, mas nunca, não quero saber se é filho, seja... Amado, nós fomos chamados para brilhar, e um ponto que faz com que a nossa luz brilhe, é reprovar as obras das trevas. Temos que reprovar. Obras malignas não pode. É o que a Bíblia diz lá em Mateus: brilhe assim a vossa luz diante do Senhor, diante dos homens, perdão. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que com as tuas boas obras, seja glorificado o teu Pai que está no céu. É assim. Esse é o nosso papel. Então nós temos a condição de fazer isso. Temos um chamado, onde o Senhor Jesus nos exorta, lá em Mateus, para vivermos como somos. Nós somos luz, e assim nós devemos viver. Não podemos aceitar nenhum ato maligno em nosso meio, nenhum. Por mais pequeno que seja, não podemos aceitar. Só o conhecimento da verdade bíblica, sem interpretação, é possível discernir entre o bem e o mal. Por que a maioria dos crentes, eu vou usar muito essa palavra, é diferente de ser crente e cristão. Cristão é aquele que segue a Cristo. Crente é aquele que segue qualquer coisa. Estamos cheios de igreja, cheios de crente. Qualquer coisa, o pastor, olha, o pastor Batata, vê aqui agora, ele trouxe a sola do sapato. É a sola do sapato que vai fazer o milagre. Todo mundo acredita. Isso é um crente. Olha, o pastor disse que agora é a água do Rio Glória, não é do Muriel, não, do Rio Glória, que ele pegou, subiu no monte. Agora é esta água que vai abençoar. Todo mundo crê. Isso é um crente. O cristão diz, o Senhor diz, pelas minhas pisaduras foram sarados. É as pisaduras. Mas não tem um óleo. Não. Eu creio na palavra. Isto é um crente. Tudo que pedir em oração crendo, recebereis. Se a minha palavra permanecer em vós permanecereis. Então nós cremos na palavra. Isso é um cristão. Há uma diferença de crente e cristão. Cristão é um protestante, afinco a palavra, não só carrega um título de protestante, ele protesta contra o mal. Ele não associa as obras infrutíferas das trevas. Ele não faz parte dela, ele não se associa a qualquer um, porque o nosso futuro nessa terra depende de quem nós andamos, quem nós fazemos, o que nós associamos. Se nós apoiamos o que Deus abomina, nós seremos considerados abomináveis diante de Deus. Os nossos atos. Não, para Deus estamos santos. Graças a Deus por isso. Mas as nossas vidas, aqui na terra, as nossas obras serão consideradas obras abomináveis. Porque Deus diz, aquele que
justifica o perverso e que condena o justo, é abominável. Os dois são abomináveis diante do Senhor. Então nós temos que ter uma clareza. Nós temos que conhecer a palavra, não os movimentos, a palavra, porque é ela que traz o discernimento. Olha o que diz lá em Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e é apta até ao ponto de discernir a alma e o espírito, a carne, a alma e a emoção. Então ela consegue discernir. Olha, bicho, mas o que é isso? Nós acabamos de ler lá em Gálatas. Fruto do espírito e obra da carne. Todo mundo tem a Bíblia Sagrada. Mas por que, bicho, as pessoas não conseguem discernir um ato da carne, um ato do espírito? Não tem conhecimento. Conhece tudo de campanhas, de correntes. E da Bíblia? Deus é bom. E o diabo? O diabo é o... Está ali, está lá, está acolá. E Deus? Deus está no céu. Não, Deus que está em todo lugar. É Deus que governa, não é o diabo. Mas eles conhecem isso. Então, esta palavra, eles conhecem a letra tem matado a igreja de Cristo. A palavra, ela é apta para discernir, ela é viva, ela é eficaz, ela separa, ela é mais cortante que o espada de dois gumes, a ponto de discernir os pensamentos e o propósito do coração. Chega um momento que discerne. Então, o conhecimento nos leva a esse discernimento. Quando nós convertemos a Deus pelo conhecimento da verdade, não pelos movimentos, porque pelos movimentos nós somos convencidos, não convertidos. Um convertido, amado, ele não, nada para ele, nada muda o propósito dele, nada. Um convencido, qualquer coisa, não dá, não vai, bispo, não dá, não consigo. Eles são convencidos. Porque o convertido no Evangelho, ele sabe que Deus é grande, é poderoso. Então, quando nós convertemos pelo conhecimento da verdade, não apoiamos, seja qualquer atitude que esteja no seu caminho, que você possa andar no seu caminho, que seja mal. Mesmo que às vezes nós entramos em rota de colisão, está no nosso caminho, atitudes malignas, mas nós não associamos, não apoiamos. Nós dizemos claramente, não brigamos com ninguém, mas nós definimos. Eu conheço pessoas que têm atos homossexuais e que chegam para mim e me respeitam. Porque eu digo, está errado. Bom, precisar de ajuda, estou aqui. Não vou brigar com vocês, não vou, mas minha posição é esta. Deus abomina e pronto, acabou. E falo mesmo, com todo respeito. Te ajudo, mas se você tiver um negócio e tiver um crente, um cristão ali, eu vou nele, não vou em você. Porque eu sou da luz, vocês estão nas trevas. Eu não me associo, eu não apoio, porque quando nós fazemos, nós estamos apoiando essas pessoas. Você quer ajuda? Anda na luz. Porque são ovelhas, tem que sair. Agora, você acha que, bicho, mas você não sabe, foi criado do meu lado. Olha, tem uma afinidade, é uma pessoa boa. Boa? Que Deus abomina? Então vai para esse caminho. Torna-se abominável as tuas obras. E vai saber se essa pessoa é uma ovelha. Ela precisa mudar. Como que ela muda? Deus diz, se vê o teu irmão cometer algum ato, exorte. Porque se ele morrer, não será cobrado o teu sangue. Porém, se você vê o teu irmão pecar e você não exorta, você não fala nada com ele morrer, será cobrado o sangue das tuas mãos. Vai, pronto, mas está aí. Por isso que eu ensino, nós temos que viver, nós não podemos apoiar, não podemos, com amor nós vamos falar, vamos exortar, não vamos ficar calados, nós não somos mornos. Nós somos fervorosos na obra de Deus, diga glórias a Deus. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 24 a 31. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. É assim. Esta aqui é a postura de um crente. Não é segundo a carne. É criado segundo Deus, segundo as Escrituras Sagradas, como Deus o orientou. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo.
porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, o mal. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos. É com tigrinho? Não, é com trabalho, amado. Não é com jogo, é com trabalho. Então, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe, como é que isso entristece o Espírito? Se nós não fazemos morrer essa natureza, se nós não revestimos do novo homem criado em Deus, nós entristecemos o Espírito. Versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros. 32. Uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isto é uma postura que nós temos que ter diante dos homens. Falando a verdade, exortando. Não, amado, não busque glória de homem. Não busque o favor dos homens. Busque o favor de Deus. Então, eu trago uma palavra final para estarmos encerrando. Fomos separados por Deus e para Deus. Não se envolva com aqueles que maquinam e praticam o mal. Não se envolva. Repudie. Muita gente. Amado, é triste. Você vê pessoas acobertando, justificando o perverso. E até mesmo se é uma ovelha que está praticando a perversidade, ela precisa ser exortada para ela se voltar aos caminhos certos. Se não é, exorta e é como Judas. É o caminho dele, está aí fazendo o que ele veio para fazer mesmo, pronto e acabou. Porém, como nós não sabemos, nós exortamos, não compactuamos, não justificamos o perverso. E eu encerro aqui em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e 18. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisa impura, e eu vos recebereis. Serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus não recebe, o que é coisa imunda? Malignas, tudo isso. O que é separar? Eu ficar num recluso, num quarto? Não. Não compactuar com as obras infrutíferas das trevas. Ponto. Não associar. Bispo, não vai quebrar. Não vai, mas não quebra. Bispo, não vou ter ninguém para me ajudar. Não, mas não existe isso. Nós temos os anjos de Deus. E temos anjos de Deus nessa terra também. Nós temos Deus. Vale a pena. Temos que brilhar. Então, não trate esta palavra de Mateus 5 como uma palavra para pegar aquelas pessoas crentes que estão ali como miserável, coitadinho, sentindo desprezado. Não, não somos desprezados, não. Isso aqui é uma chamada para nós portarmos como nós somos. Nós somos luz do mundo. Amado, a responsabilidade que nós temos nesse mundo. Não é para uma motivação emocional, você é a luz. Não. Opa, acorda. Levanta. Sai disso aí, rapaz. Vambora. Deus não colocou você para viver assim, não. Você pode tudo. Você foi colocado para glorificar a Deus. Está glorificando Deus? Não está. Então sai disso aí. Sai desse mundo. Então isto é ser luz do mundo. É assim que nós fomos criados e é assim que nós viveremos em nome de Jesus. Amém? Curve a tua cabeça. Glória a Deus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma vez falar aos nossos corações, revelar a tua palavra aos nossos corações. Tu és santo, tu és justo, tu és fiel e verdadeiro. Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o único Deus digno de glória, de honra, de louvor e de majestade. Não há outro Deus como o Senhor, Pai. Só o Senhor é Deus. Continue, Pai, a repercutir esta palavra lá fora. Que venha brilhar a nossa luz diante dos homens, para que teu nome seja glorificado. Obrigado, Deus.
Assim seja, assim diz o nosso Deus, e a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. A igreja diga amém. Vamos colocar de pé, estamos chegando ao final de um culto maravilhoso, tremendo, onde a voz de Deus foi clara para nos direcionar. Estenda as tuas mãos para o trono da graça de Deus, que a graça e a paz do Senhor, as doces consolações do Espírito, esteja hoje sempre na tua vida. Vá em paz, vá feliz, porque o Senhor está cuidando. Brilhe a tua luz diante dos homens, para que Deus seja glorificado. Amém? Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Diga para o teu irmão que a tua luz brilhe diante dos homens. Graça e paz.